Oi pessoal, me chamo Yuri, sou biólogo, agricultor urbano, faço parte de uma rede de agricultores urbanos da Serra da Misericórdia, em parceria com os Centros de Ligação da Serra da Misericórdia, Verdejar, Dona Josefa, Evelyn. Hoje estou aqui em Anchieta, no espaço Conexão das Artes, que vem fazendo um trabalho muito bonito sobre a questão da discussão racial, cultura, meio ambiente. Hoje conseguimos ver dois contrastes aqui. Serra do Mendanha, um lugar abundante, de muita vegetação, de muita vida, e aqui, muita vida também, só que muito urbanizado. Será que se nós conseguimos produzir comida de verdade nesses espaços urbanos? Convido vocês a participar de um ciclo de 11 oficinas para discutir a questão da agricultura urbana na cidade do Rio de Janeiro. Venha conosco! O primeiro passo, né, é a gente ver se o nosso solo está sadio, né? Então a gente faz uma avaliação para ver se ele está muito compactado, né? E a gente vai construir, montar o nosso substrato aqui, né? Nós temos um composto aqui, uma terra vegetal, parece bem boa, né? Mas a gente vai adicionar algumas coisinhas a mais para que esse solo ele tenha mais vida, né? Tenha vida para mobilizar os nutrientes para as nossas plantas. Então a gente vai colocar essa terra preta aqui, né? É um canteiro bem largo, bem profundo, dá pra gente plantar batata, dá pra gente plantar estaca, dá pra gente plantar plantas trepadeiras como a bertalha, que é uma planta alimentícia não convencional, né? Dá pra gente plantar de tudo na cidade, né? Aqui a gente vai usar os princípios da agroecologia, da agricultura sintrópica, então a gente vai usar a floresta como referência para desenvolver a agricultura, né? Não vamos trabalhar com agricultura convencional, não vamos fazer monocultivo, né? Hoje em dia, o monocultivo, a produção de commodities, é uma das coisas que mais desmatam as florestas nativas do Brasil, como Cerrado e Amazônia, para a produção de grãos. Então a gente vai ensinar como deve ser feito e como não deve ser feito, tá bom? Sempre legal passar a mão, tirar esses pedregulhos, né, de terra. Porque um solo de qualidade, um solo sadio, ele tem que ser bem condicionado, está bem condicionado, né? Ter macroporos para a condução das raízes, para o ar passar, para a água passar, né? E depois do solo preparado, a gente vai trabalhar com uma forração do solo. Vocês já fizeram uma trilha em alguma floresta, perto de casa, o que seja? Se vocês observarem, na base da floresta tem sempre uma camada grande de folhas, galhos, frutos, restos de animais mortos, excretos de animais, tudo isso vai ser reciclado pelos componentes do solo, pelo solo vivo, por fungos, bactérias. Para vocês terem ideia, nas florestas tropicais existem mais de 20 milhões de fungos e bactérias trabalhando o tempo todo na ciclagem desses nutrientes, dessas matérias, né? Quando eu falo matéria orgânica, estou dizendo isso aqui, ó, restos de folhas, galhos, tudo isso que a gente falou. Em 72, um pesquisador, ele fez um trabalho e ele comprovou que um pouco de fósforo, cálcio, ele ajuda na sintetização, na produção de nitrogênio pela decomposição da matéria orgânica. Então a gente vai adicionar um pouquinho aqui e a gente vai fazer essa mistura, né? Lembrando que isso é só para dar um input, um pouquinho a mais para as plantas, porque o que vai fazer que os nutrientes cheguem até as plantas é a vida que está nessa terra aqui. E como é que eu vou ativar essa vida? Forrando o nosso solo. E quais são os benefícios da forração do solo? Tem inúmeros benefícios. Imagina o sol batendo diretamente nessa terra aqui, o sol de janeiro, de fevereiro do Rio de Janeiro. A terra ia ficar pelando. Se chegar a 32 graus Celsius, a planta para de absorver água. Então, a ideia é que a gente mantenha uma temperatura entre 25 graus Celsius para que as plantas consigam absorver os seus minerais e a sua devida água, tá? Vamos misturando aqui bem. Quando a gente faz uma trilha, voltando, a gente nunca vê uma espécie só de plantas. A gente vê dezenas, centenas, milhares de espécies vegetais, né? E é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje. Trouxemos um leque de mudas
hortelã, erva doce, oriri. Já ouviram falar em oriri? Oriri é uma planta alimentícia não convencional, uma punk, né? É uma planta que dá em áreas antropizadas, áreas desmatadas, né? Então são plantas ditas como daninhas, pragas, né? E não se dão o seu devido valor, só que tem um valor nutricional e tem um sabor maravilhoso. É uma planta comestível, você pode comer agora, inclusive, não precisa fazer branqueamento, deliciosa, ótima salada viva. Pode refogar, comer cru, da forma que você quiser. Hortelã você pode fazer chá, você pode comer ela normalmente também cru. Tem a beldroega, que isso aqui dá até na brita nasce, né? Só que as pessoas não conhecem. A gente tem um costume de consumir ervas europeias e a gente não olha para o nosso quintal. O que tem no meu quintal? Será que o meu quintal é produtivo? Será que ele pode ser produtivo? Então vamos avaliar o que nós temos no nosso quintal e ver quais são as potências que ele tem. Algumas plantas podem ser consumidas na hora. Se eu quero comercializá-las, de que forma eu consigo dar mais durabilidade para essas plantas? Posso beneficiá-las? Que tipo de beneficiamento eu posso fazer? Aqui eu tenho estacas de bertalha. Provavelmente todo mundo já ouviu falar na bertalha, ou já ouviram falar no ovo poché, né? Que é o ovo com bertalha, ou omeletes com bertalha também, que é uma planta alimentícia não convencional muito comum, né? Nas feiras agroecológicas, nas feiras orgânicas, já tem sido muito comum. Então, além de você consumir as folhas, você pode plantar imediatamente por via estaquia, que rapidamente ela vai brotar. Bom, o nosso solo preparado, o nosso substrato preparado, a gente vai fazer um formato como se fosse uma pista de skate, um Grand Canyon, né? Então a gente vai fazer como se fosse uma vala no meio, né? E as extremidades, elas ficam mais elevadas, de forma que quando a água bater, quando a chuva bater, os nutrientes vão todos para o meio, concentrados no meio. Então é super importante a gente fazer esse formato no canteiro, tá? Só tem benefícios. Fazendo isso, pode usar a mão, é melhor, né? A mão é a melhor ferramenta, né? Aqui a gente está gravando, né? Só que antes das lentes fotográficas, nós temos a primeira lente que foi criada, que foi produzida, que são os nossos olhos. Então é muito importante olhar com os nossos próprios olhos e tocar com a nossa própria mão, para a gente sentir a vida que tem aqui, né? Inclusive já tem estudos que falam que mexer com terra melhora o nosso sistema imunológico, potencializa o nosso sistema imunológico, né? Então, preparando o solo, nós vamos para outra etapa, que é a forração do solo. Na floresta, a gente sempre vê essa camada. Então a gente vai forrar bastante, sempre da camada mais grossa para mais fina. Os galhos, eles ficam sempre em contato com a terra, para que a vida que tem ali, ela decomponha mais rápido esses galhos aqui, ó, tá? E as folhas mais finas podem ser em cima. É importante a gente ter uma camada boa, mais ou menos uns 5 centímetros de espessura de matéria orgânica, tá? Então a gente pode jogar aqui e depois vai espalhando. E depois a gente vai fazer o nosso plantio, a gente vai montar o nosso consórcio. Quais são as plantas que eu quero, o que eu quero plantar, o que eu quero comer, qual é a sua necessidade, o que tu gosta de comer, tu vai plantar o que tu não quer comer ou tu vai plantar o que tu quer comer, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque plantar por plantar, a gente planta agave americana, a gente pode plantar plantas que não têm grande utilidade pra gente, mas toda planta tem sua função. Já ouviram falar que existem plantas ruins? Eu já ouvi falar que existem humanos ruins, mas plantas ruins eu nunca ouvi falar, né? Cada planta tem sua função. A sintropia, ela trabalha o seguinte, ela trabalha os processos, uma agricultura que trabalha processo, né? O uso pela regeneração. Então é possível regenerar a floresta, regenerar grandes áreas e produzir alimento ao mesmo tempo. E é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje em dia. Mostrar esses princípios para que em um outro evento a gente consiga mostrar também áreas mais degradadas e produzir floresta e comida ao mesmo tempo, tá bom?